Então, vamos começar. Está gravando aí, Júlio, que eu não estou vendo aqui. Eu estou com a tela Sim, aberta. tá gravando. Ok. Então, Entrou mais gente também. ok. Essa aula é uma aula muito importante, porque é uma aula que eu peguei alguns slides de um artigo que eu escrevi para fisioterapia, né? Então, tem algumas coisas de consciência corporal e que eu trouxe para a prática do yoga, tá? Então, cadê aqui? Só para relembrar, a gente está nos yamas e niyamas. Já fizemos a aula teórica de yamas, niyamas, agora a gente está nos asanas. Os asanas é bem extenso, porque tem a parte mitológica, que não vai dar tempo hoje, a gente vai ficar para próximas 15 dias. Tem a parte de flexibilidade, como que eu vou organizar o meu corpo dentro dessa consciência. Depois a gente vai passar para os pranayamas, pratyahara, vamos aprofundar cada item desse do yoga para a gente ir conhecendo o mundo do yoga, porque é muita coisa e isso nos ajuda no viver. Então, eu vou convidar vocês para a gente fazer uma meditação breve agora, rapidinho, são 3 minutos só. Então, eu vou convidar para vocês fecharem os olhos e vamos iniciar a, a audição e a consciência dessa meditação. Hoje eu perdi uma amiga do Covid, para o Covid, então tá, o grupo, que era um grupo de biodança, está muito mexido. Aí eu estou ainda assim. Vamos ouvir. Fechar os olhos. Farol. Acomodo-me confortavelmente e deixo que minha atenção vá afastando-se dos ruídos externos, dos compromissos, das atividades do dia. Observo meu corpo relaxado, meus pés, pernas, tronco, braços, cabeça. Minha fisionomia está tranquila. Como diante de um espelho, vejo minha testa lisa, meus olhos expressando serenidade, meus lábios entreabertos, minha respiração cada vez mais suave. Observo seu ritmo contínuo e lento. Sinto minha paz retornando. Começo a perceber o que realmente significa ser pacífico, sereno, leve. Sou responsável por criar meus pensamentos. Posso escolher o que quero pensar e quando sustento pensamentos sobre minhas qualidades internas, experimento o meu valor. Passo a ter autoestima. Tenho tantos tesouros escondidos lá no fundo, esperando para serem resgatados. Joias inestimáveis de paz, alegria, coragem,
que, como diamantes preciosos, precisam ser lapidados para refletirem o seu brilho. Ao ver minha fortuna interior, meu autorrespeito cresce. Tenho tanto para dar. Sentimentos construtivos e benéficos para mim, para os outros e para o meio ambiente à minha volta começam a irradiar. Procuro o lado bonito de cada pessoa, suas especialidades, sua luz, as qualidades internas mais profundas, reais. Atrás das sombras, das fraquezas, aceitando cada um. O sentimento de perdão e misericórdia surge no meu coração, substituindo as críticas e a visão dos defeitos. Meus pensamentos irradiam conscientemente energia positiva, ajudando a transformar a atmosfera ao meu redor. Crio uma nova forma de pensar, irradiando paz e contentamento, como um farol, simplesmente doando, inundando todos e tudo de luz, abrindo caminhos, levando além. Agora, volto da meditação, mantendo a consciência de ser um farol. Ok, então, vocês viram aí a meditação do farol e vamos retomar a consciência do corpo, tá? Então, cada vez que a gente trabalha, é importante essa conexão. Uma conexão com o divino, com o cósmico, trazendo bons pensamentos antes de dormir, fazer também um relaxamento para que o sono seja reparador, tá? Então, eu vou começar falando de alinhamento. Então, um alinhamento defeituoso resulta numa sobrecarga e tensão indevida sobre os ossos, articulações e músculos. Então, é por isso que é importante as posturas do yoga, a boa. Olha só no slide, a postura boa e equilibrada. Sempre eu falo um fio imaginário no topo da cabeça, divide o corpo ao meio, vai até o centro da Terra. Porque toda vez que vocês fazem uma postura defeituosa, o corpo vai tentar compensar, né? E aí vai ter uma hiperlordose, vai ter quando o dorso está curvo, a perna compensa, gerando geno-valgo. Quando as costas estão planas, a bacia ela fica plana, então fica um tanto desorganizada a curva.
porque a curva da coluna ela deve ser natural e normal. Então, na postura padrão, a coluna apresenta as curvaturas normais e os membros inferiores eles ficam em alinhamento ideal para a sustentação do peso. Por isso que na aula eu falo, observe o pé. Essa última aula eu falei muito da consciência de organizar os dois lados do corpo. Como é que eu estou pisando? Como é que eu estou sentindo o peso do meu corpo? E à medida que você vai aprofundando no asana, no yoga, sua mente vai sutilizando, você vai ficando com a mente cada vez mais sutil e vai percebendo essas organizações no corpo. Então, na postura neutra, a pelve ela conduz a um bom alinhamento do abdômen, do tronco e dos membros. Então, a pelve é muito importante para ter um bom alinhamento no corpo, uma boa consciência corporal e estar o tempo inteiro se posicionando na vida com uma consciência de equilíbrio, de autonomia, de se autogostar, né? Então, a gente tem que ter a consciência da pelve. Então, eu gosto muito de falar sobre os planos. Os planos do corpo, e a gente perceber os planos é muito importante. Então, o corpo divide ao meio no plano sagital, no plano coronal e no plano transverso no meio, tá? Então, aqui, o plano sagital na linha mediana e o plano sagital, dividindo o corpo em partes diferentes. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência, principalmente na hora do asana. Aqui você vê que a postura está completamente alinhada, os ombros na mesma linha, os braços com firmeza, é isso que a gente tem que fazer em cada postura. O abdômen firme, conectado, o alinhamento do joelho deve estar sem passar na linha do dedão do pé, e o corpo deve estar com essa linha imaginária no centro, e aqui ele está olhando para um plano, a cabeça olhando para um plano, o tronco para outro plano, a perna esquerda para outro plano e a perna direita para outro plano. Então, é muito importante a gente ter essa consciência no corpo para que a gente não ultrapasse os nossos limites e sinta nosso corpo. Porque se a gente ultrapassar os limites, as curvaturas normais da coluna não se farão. E a consequência disso vai ser uma hérnia de disco. E a hérnia, o núcleo pulposo que está aqui dentro, ela vai extrusar. E quando ela extrusa, olha aqui o núcleo pulposo, extrusando, e aí vai pinçar o nervo em qualquer parte da coluna e vai sentir dor. O yoga ajuda a criar espaços nas vértebras, ajuda a construir uma coluna vertebral saudável. Porque quando você cria espaços, nos espaços intervertebrais, você está evitando que esse núcleo pulposo extruse e pince a raiz nervosa, causando dor. Por isso que a hérnia de disco é muito dolorosa, porque ela pinça o nervo. Então, qual é a função do nosso corpo? É como um mastro, eu gosto muito dessa comparação, um corpo mole, um corpo frouxo, é como essa barraca que vai desmontar. Qualquer vento que dá vai derrubar, vai criar problemas. Então, o corpo ele deve estar firme, equilibrado para os dois lados. E o centro do corpo, como mastro dessa barraca,
deve estar a linha da gravidade, a linha correta, no centro do corpo e o equilíbrio entre os dois lados, para que o corpo não se tombe e causando problemas de escoliose, lordose, cifose, problemas no pé, dor no joelho. Se você não tem essa consciência, as dores aumentam. Então, é importante que você sinta o equilíbrio de cada postura. Nessa postura mesmo, a postura do barco, ele vai estar com a consciência no abdômen. E a respiração sustenta o nosso corpo. Então, as posturas de yoga, elas vão levar a um desbloqueio das reentrâncias mais profundas do componente miofacial. O componente miofacial é o que é responsável por muitas dores no corpo. Então, o indivíduo expressará um maior bem-estar por meio de um aumento do vigor e da vitalidade com a execução das posturas corretas. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo o Halasana. Eu estou alongando as minhas vértebras, criando espaços na coluna para que a coluna não crie. Elas ficam apertadas quando você não cria espaço. E aí a causa de hérnia de disco. Então, a fáscia, vocês vão ver já já onde é a fáscia, ela é uma membrana, um organismo que envolve todas as células, qualquer célula, qualquer órgão, qualquer tecido, qualquer músculo, qualquer fibra. Então, a fáscia é essa coisinha branca que vocês estão vendo aí. E ela é muito importante, porque a fáscia, com a idade, ela vai ficando desidratada. Então, a fáscia são essas estruturas que encobrem os músculos e os ossos. E quando a fáscia vai desidratando, o músculo que está sendo inserido ali vai criando reentrâncias, ficando também desidratados, ficando encurtados, e isso vai causando problemas de dores, seja no quadril, seja no ombro, seja na cervical, seja na coluna. E a fáscia, ela é um tecido conectivo, que ela mantém unido todo o corpo. Então, quando a gente faz a postura do yoga e a gente respira com consciência, a gente vai abrindo, hidratando essa parte enrijecida que fica conectando os músculos. Então, ela é um tecido conectivo com colágeno e com elastina. Então, se tem colágeno e tem elastina, você vai manter a saúde, a juventude, quando você respira, e os asanas do yoga lhe proporcionam esse completo rejuvenescimento. A fáscia é composta por elastina, que lhe dá as qualidades elásticas e de cola e de colágeno. Então, ela é responsável por manter os músculos conectados e colados nos ossos também. O asana, associado à respiração, ele vai atingir a fáscia. Por isso que na minha metodologia eu coordeno a respiração, porque a gente esquece da respiração e se conecta com o pensamento, com aquilo que vem. Então, a fáscia, quando a respiração, ela vai atingir a fáscia, vai diminuir a pressão. E aí vamos atingir os músculos mais profundos e os músculos superficiais. Por isso que o yoga é tão importante, porque numa musculação você trabalha muito mais os músculos superficiais do que os profundos. No yoga você vai lá na musculatura profunda. O conceito de cadeias musculares é um conceito muito importante da fisioterapia. Na fisioterapia, a gente trabalha com as cadeias musculares. Então, a gente vê
que se a gente tiver um problema no pescoço, o pé pode sentir. Se a gente tiver um desalinhamento na bacia, o joelho pode sentir, porque o corpo é todo conectado por cadeias musculares e é justamente o alongamento dessas cadeias que é o princípio do RPG, a reeducação postural global. Eu fiz o curso, eu posso, quando eu atendo consultório, eu trabalho com RPG, mas eu noto que as posturas do yoga funcionam tão bem quanto você fazer lá sessões intermináveis de RPG, porque as posturas de yoga vão organizar as suas fáscias, hidratando e organizar toda a musculatura. Então, o corpo tem os músculos ajustadores, músculos reguladores e tem o centro de gravidade. Então, esses músculos ajustadores, eles vão se ajustando dependendo da postura que você executa no seu corpo. Se você imprime uma postura defeituosa, vai regulando uma postura defeituosa. E esse centro de gravidade vai mudando. A grávida, a mulher grávida, ela muda completamente o centro de gravidade, porque ela tem aquele peso da barriga. Mas se a gente tem a consciência dos músculos, a gente vai manter um alinhamento e aí não vai ter dor. A gente vai manter um alinhamento ideal, olha só aqui, um alinhamento ideal, até mesmo quando você estiver numa fila, em pé, aonde quer que esteja, você vai conseguir sentir o seu corpo, equilibrar e evitar que os músculos sejam encurtados, acarretando tantos desvios de coluna. Então, o yoga, ele corrige os desvios de coluna. Ele reeduca o corpo para você manter uma postura adequada, ideal e alinhada. Mas, para isso, é importante que você pratique diariamente. Tenha essa prática regular, para que o seu corpo entenda como ele deve se comportar e você vai percebendo as mudanças do alinhamento. Dentro de uma estrutura corporal, nós temos os conceitos de flexibilidade. O yoga atua na flexibilidade. Temos vários asanas que trabalhamos a flexibilidade, que é a capacidade a estrutura muscular esquelética de se estender sem causar danos ou lesões. Então, você vai montar a postura, vai sentir no corpo, vai respirar dentro do corpo, dentro das suas estruturas, e aí você não vai causar lesões. Porque dentro de uma postura é importante que o pé esteja no alinhamento correto, a curvatura da coluna, não curva, é o braço que estica para puxar toda a lateral do tronco e não fazer uma curva indevida no pescoço ou na coluna. E o alongamento? O que é o alongamento? O alongamento mantém e melhora a flexibilidade. Então, quando fazemos as posturas, o Paschimottanasana, ou alongamos, nós estamos mantendo os nossos músculos flexíveis. Eu canso de dizer na aula, o velho encolhe. O velho tem problemas na articulação, a articulação encolhe toda. E o idoso que vai perdendo, desidratando, já tivemos aula sobre articulação, como que as articulações funcionam. Então, a gente vai criando a consciência desse alongamento, respirando, cada vez ganhando mais um pouquinho, e isso vai fazendo com que o nosso corpo, os músculos ficam bonitos. Então, a cultura de deixar os músculos inchados com muita bomba, entre aspas, que o povo usa, que o povo... Nada contra a exercícios de musculação, mas você vai hipertrofiar o músculo e parou de fazer ali, você perde.
E quando você consegue a consciência de um alongamento do músculo, você mantém aquela musculatura alongada e o seu corpo fica harmonioso e bonito. Então, os alongamentos são exercícios voltados para aumentar a flexibilidade muscular, promover o estiramento das fibras, fazendo com que aumente o seu comprimento. Então, numa amplitude de movimento, nunca, por isso que eu falo, nunca deixe o braço mole. Vá aonde mais um pouquinho, estique com vontade, observe o ombro, observe o posicionamento, para você ter uma amplitude de movimento maior, causando o efeito colateral de um alongamento eficaz no seu músculo. ADM é amplitude de movimento. Então, o que é um ADM? É o termo utilizado para descrever o grau de amplitude de uma articulação sinovial que uma articulação sinovial consegue atingir. Então, a gente vai criando espaços nessas articulações, hidratando esses ligamentos, aumentando o líquido sinovial, a membrana vai se articulando ali com todas as estruturas, organizando o nosso corpo e as nossas articulações. E o Hatha Yoga é excelente para a correção postural. Então, como a fisioterapia, quando já está no estágio avançado, você pode fazer um RPG, pode fazer um pilates, mas o yoga vai lhe dar a consciência, além do corpo, vai lhe dar consciência espiritual e vai lhe dar a consciência da fisiologia sutil, que já tivemos aula sobre isso. Então, o asana de extensão, dos asanas de extensão, esses que a gente estende para trás, ele vai alinhando e você vai levando a tomada de consciência das maneiras de como as posturas podem ser vivenciadas. Então, não execute uma postura só por executar, vivencie aquela postura. Vivencie a sensação daquela postura. O que você sente no pescoço alongado? O que se não chega no pé, coloca as mãos na cintura, já fizemos esse asana, mas você vai estar abrindo e, além do mais, criando nutrição para os seus vórtices de energia aumentarem a sua velocidade, criando um equilíbrio entre os lados corporais do cérebro, o direito e o esquerdo, fazendo com que esses vórtices ampliem a velocidade e a saúde. A consequência disso é uma saúde eficaz e além da saúde, a sua imunidade vai ser ativada. Então, quando você fizer um asana, significa que você vai abrir o seu corpo. Se posicione numa postura receptiva para abrir e criar espaços internos no seu organismo inteiro. A gente faz preparação para esse asana, viu? A gente faz a preparação e aí é um asana que nos proporciona um alinhamento correto. Eu levo um ano preparando o aluno para o asana, né? O sarvangasana, o halasana. A gente vai preparando aos poucos, fortalecendo a musculatura dos ombros, equilibrando, porque o peso não é na cabeça. O peso vai ser no equilíbrio dos braços, no equilíbrio desse triângulo dos antebraços. Então, os ombros têm que estar fortes, o pescoço tem que estar forte, mas eu não vou botar peso no pescoço. E essa posição dos braços devem estar corretas. E aí a gente vai fazendo um alinhamento correto no corpo, que vai nos levando a uma clareza mental e emocional. Então, a má postura, ela cansa, ela rouba energia. Imagine você ficar... Os adolescentes hoje, que vivem no computador, não sei como aguenta, e criam posturas de cansaço. Eu vejo os meus alunos não conseguem flexionar
o tronco, não consegue chegar nem no joelho, alguns, nem na canela. Estão completamente com músculos defeituosos por conta dessa cultura de estar sempre. Então, devemos organizar o nosso dia para que a gente não fique muito tempo nas redes sociais, porque até já sabem várias reportagens sobre isso, o celular causa cifose. Essa cifose é bastante acentuada, causa além de outros problemas na torácica, na cervical. E quando a torácica está encurvada, o abdômen ele tende a retrair para compensar essa musculatura que se afrouxou, que deixou de ficar anatômica, e aí vai compensar com um joelho valgo, um joelho varo, um joelho defeituoso. E aí todo o corpo fica defeituoso. O mais importante é o alinhamento dos pés. Por isso que eu disse, a última aula a gente trabalhou muito isso. A postura, quando a gente alinhar os pés no asana, vamos procurar sentir os dois lados. Aonde que está o peso? Está mais na pontinha dos dedos? Está mais no calcanhar? E lembrando que a linha do corpo, da gravidade, tem que estar entre os pés. E esse equilíbrio do corpo entre os pés tem que estar perfeito. Por isso que muita gente tem o pé chato, o pé defeituoso. O pé defeituoso vai causar problema no tornozelo, que vai causar problema no joelho, que vai causar problema na bacia, na coluna, o corpo é todo em cadeia. Então, é muito importante essa consciência corporal. Então, eu trabalho bastante essa postura do Tadasana, onde a gente deve estar com os olhos conectados, os olhos em conexão, os olhos ativos. A gente deve estar com os ombros relaxados, as costas, atrás das costas, bem alongadas e alinhadas, o abdômen firme, porque é o abdômen que vai segurar a musculatura das costas. É o abdômen. Então, o abdômen deve estar fortalecido. Sempre eu estou colocando asanas para fortalecer o abdômen, porque é o abdômen que vai trabalhar a coluna, vai sustentar também uma coluna forte. As pernas devem estar conscientes, devem estar firmes, devem estar com aquela leve tônus, os joelhos levemente para cima, você sente os joelhos suspenderem levemente quando as suas pernas estão firmes. A panturrilha bem alinhadas e os lados do corpo e dos pés equilibrados. Tanto que eu peço sempre, até na postura do cachorro olhando para baixo, aquela postura do Adho Mukha, olhem os joelhos, para os joelhos não se olharem. Quando os joelhos se olham, está causando algum dano, alguma compensação errada na coluna, na bacia. Então, quando fizer o cachorro, o Adho Mukha, o cachorro olhando para baixo, olhem para os joelhos e tenta fazer com que eles fiquem na mesma linha. Não rodados para dentro, porque a bacia vai rodar para dentro. Então, essa parte teórica é muito importante, porque na hora da prática, você vai se observar e saber como consertar o seu corpo. Quem tem problemas de pisada, vai ter um pé pronado, você vai ver no gasto do sapato. O pé pronado que vai dar problema no tornozelo, que vai dar problema no joelho para compensar a bacia e aí todo o corpo vai desalinhar. Ou a postura supinada, pendendo para o lado direito e aqui pendente para o lado esquerdo. Observe seu tênis, o seu sapato, aonde você gasta mais. E ter essa consciência de sempre estar numa postura neutra. Quando estiver na fila do banco, quando estiver em qualquer local, esteja sempre numa postura neutra.
Então, aqui eu gosto muito dessa postura do Iyengar, que é o mestre yogi. Olhe bem, os ombros na mesma linha. Quando os ombros estão alinhados, a cervical ganha espaços, a nuca deve ficar longa, as costas devem ficar fortes, a crista ilíaca na mesma posição, né? Diferente do o primeiro ou segundo slide, os slides iniciais, eu mostrei como a bacia é importante para a gente ter um bom alinhamento e não ter problema de coluna. Os joelhos devem estar na mesma linha em todas as posturas. Os tornozelos na mesma linha e os pés colocados. Então, uma linha imaginária divide o corpo ao meio e você vai perceber o peso do corpo de um lado, o peso do corpo do outro. E essa percepção vai lhe dando a qualidade do alinhamento correto nas suas posturas, seja sentado, os ombros devem estar na mesma linha, quando pegar no pé ou na perna, os punhos devem estar na mesma linha, as mãos devem ter a mesma pegada na mesma direção, porque às vezes quando a gente flexiona o corpo para frente, a mão está, o ombro desalinhado, uma mão fica mais longa do que a outra. Você não está consertando o seu corpo. Então, o yoga, que é a postura da árvore, você veja, numa simples postura da árvore, quanto músculo a gente recruta. Então, o nosso corpo todo em cadeia, a gente vai estar trazendo saúde. A postura da árvore é uma postura que fala que é a postura do yoga, porque é como se nós tivéssemos raízes nos nossos pés, e as folhas lá na nossa cabeça, elevando para o céu e conectando com a terra. Se a raiz não está numa boa pisada, os pés não estão numa boa pegada, se os pés não estão numa boa pisada, não está num bom alinhamento, você não vai ter a juventude das folhas bonitas representadas pela sua cabeça, pelos seus sistemas, e já tivemos aula do sistema endócrino comparando com yoga. Então, é muito importante esse alinhamento do corpo, alinhamento corporal, para que a gente consiga ter uma saúde perfeita, benéfica, tá? Então, a gente vai... Cadê? Aqui. Já acabou, olha que lindo, acabou. Então, essa aula eu não coloquei muitos slides para não cansar muito vocês. Eu coloquei esses slides para dar esse pincelada da consciência corporal. Daí eu estou finalizando, provocando vocês com o Rio Ganges e o puja. Esse é uma oferenda, um puja, que eles fazem, fazem assim, os seus pedidos, oferecem a devoção, eles criam uma atitude devocional e eles fazem as oferendas dos seus pedidos ao Rio Ganges. E aqui a gente faz também no yoga as nossas oferendas como um gesto simbólico, que estamos assim, nos colocando à disposição do cósmico, que o cósmico atue nas nossas vidas, nos colocando em consciência cada vez maior. A última aula eu falei muito de consciência de um lado e equanimidade do outro. Quando atingimos a consciência, nós vamos aprender a ter equanimidade da vida. Não é fácil, porque vai depender de quão a sua família impregnou de reatividade, mas é esse o nosso caminho, passo a passo, passo a passo. Daí eu coloquei a figura de um sadhu ofertando o seu puja para toda a humanidade. O seu pedido, o que você quer transmutar em você? O que você quer transformar em você? Então, eles têm práticas de yoga o dia inteiro, eles
praticam a devoção o dia inteiro. E esse mala, ou esse colarzinho que está, é de 108 contas, e essas contas vão... Cada um tem um mantra, a gente vai ter aulas de mantra e a gente vai entender como que a gente trabalha essa conexão. Então, esse sadhu está enviando boas-vindas para todo o Ocidente e para as pessoas que querem se melhorar, crescer e trabalhar a consciência corporal. Eu coloquei aqui, quando a gente entra no aeroporto, para provocar vocês ainda, de Nova Delhi, a gente vê a saudação ao sol. As estátuas lindas no Surya Namaskara, na saudação ao sol, que ele ajuda, essa sequência de asanas é perfeita. A gente está trabalhando as flexões para frente, a extensão do pé, a flexão do Adho Mukha, o cachorro olhando para baixo, alinhando a bacia, ativando o centro de gravidade do nosso corpo, trazendo sangue para o cérebro, aumentando a flexibilidade, aumentando o alongamento. Então, é uma sequência de asana completa que vai manter a saúde do corpo todo. Então, aqui eu vou... quem quiser me solicita, eu mando os slides. É uma sequência de saudação ao sol. Nós fizemos na última aula a saudação ao sol e tem toda uma reverência ao sol, porque sem o sol não há vida. Sem o sol não há vida no planeta. Sem o sol não há vida. A nossa vida depende do sol. Então, a gente trabalha muito essa saudação ao sol para que a energia do sol adentre no nosso corpo, para que a energia do sol nutra cada célula do nosso corpo e a gente fique reabastecido de saúde, de coragem, sempre que ficar na postura em pé, o queixo levemente levantado, trabalha as nossas posturas psíquicas, nos enchendo de coragem, tirando os medos. E aqui ainda é o aeroporto de Nova Delhi, para vocês sentirem vontade de ir para a Índia. Os mudras, é linda essa sala, é uma sala que a gente entra esses mudras gigantes na parede e nós vamos ter uma aula só de mudras. Nós vamos entender como essa linguagem com as mãos que nos conecta com o nosso cérebro, nos conecta com o nosso eu superior e com o nosso divino. E aqui é outra sala do aeroporto de Nova Delhi, com elefantes que eles depois eu vou explicar, quando a gente tiver aula dos deuses, a gente está aprendendo a cultura oriental também, praticando yoga, a gente precisa entender a cultura oriental, e tem toda uma simbologia com Ganesha, que na aula dos deuses nós vamos ter uma aula, já tem essa aula montada, sobre os deuses para vocês. Então, eu ofereço esse puja para vocês, ofereço com grande devoção, e que essa chama da vela acenda os corações de cada um de vocês, nesse tempo que estamos reclusos, que estamos na pandemia. Vamos procurar renovar o nosso sankalpa, nossos pedidos diariamente, e agradecendo profundamente, e que a chama desta vela jamais se apague. Ok? Então, vamos finalizar a nossa apresentação. Então, o outro é a mitologia dos asanas, mas não vai dar para a gente estudar hoje, porque é linda a mitologia dos asanas. Vai ficar para a próxima sexta, daqui a 15 dias, onde a gente vai estudar o significado mitológico de cada asana e como trabalha os chakras e como a gente deve estar com a postura mental para cada asana. Então,
aguardem novas emoções, ok? Então, vamos aqui finalizar a nossa apresentação. Ok.